Chiquini, obrigado por atender o convite. É bom tê-lo por aqui, Chiquini. Grande Pitoli, bom dia, meu amigo. Como que você está? Essa audiência maravilhosa, como sempre. Obrig- Satisfação imensa estar aqui. Todos bem por aqui, Chiquini, graças a Deus, mas cheios de dúvida, né, Chiquini? Uma manhã com Gilson Machado preso. Aliás, perdão, fomos dormir com a capa da Veja dizendo que o Mauro Cid mentiu. Aí acordamos com Gilson Machado preso por conta de tentar arrumar um passaporte português para o Mauro Cid. E o mais espantoso de tudo, que a gente teve até agora de informação, mandado de prisão de Mauro Cid e revogação do mandado de prisão. Então ele foi preso e despreso. Negócio inacreditável, né, Chiquini? Queria tua análise diante, a partir da capa da Veja e a prisão e depois não prisão do Mauro Cid, Chiquini. Acordamos hoje com essa prisão ilegal do ex-ministro do presidente Bolsonaro. Ilegal por quê, Pitoli? Porque não se pune preventivamente um crime, não se prende preventivamente um crime que é punido com cesta básica, Pitoli. Esse crime que estão imputando ao ex-ministro é punido com cesta básica. É o crime de favorecimento pessoal. Olha só, essa prisão saiu pelo seguinte motivo, eu estava lendo há pouco, que em tese o ex-ministro Gilson teria favorecido, auxiliado o Mauro Cid a conseguir um passaporte português. A acusação, então, é que ele teria participação por isso no crime de atentado à democracia. Pera lá, mais um erro gravíssimo jurídico, Pitoli. Você só pode auxiliar na prática de um crime se você auxiliar antes da ocorrência do crime. Então eu presto auxílio a um crime antes desse crime acontecer. Entende, Pitoli? Sim. Então, que o Gilson teria prestado auxílio ao crime de atentado à democracia. Mas o fato que imputam a ele é posterior à suposta prática do crime. Se o fato que imputam a ele é posterior à prática do crime, é o chamado favorecimento pessoal, Pitoli. Favorecimento pessoal é o seguinte: eu auxilio uma pessoa a fugir da aplicação da lei. Eu auxilio uma pessoa a escapar da responsabilização penal. Isso é favorecimento pessoal, são coisas completamente diferentes. E o favorecimento pessoal é punido com detenção de 1 a 6 meses. É a famosa cesta básica no Brasil, não cabe prisão preventiva, porque o Código de Processo Penal diz que só admite prisão preventiva a crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos. Olha só. Só cabe prisão preventiva no Brasil a crimes que a pena máxima é superior a 4. Esse crime que, em tese, o ministro teria praticado é crime punido com detenção de 6 meses, ou seja, não cabe hipótese alguma prisão preventiva nesse fato. E como que eles fizeram essa armadilha para pegar o ministro? Eles querem dizer que o ministro auxiliou o crime de atentado à democracia do Mauro Cid. Só que não tem como ter feito isso se ele agiu após a prática do crime. Agir após a prática do crime seria esse crime punido com cesta básica, Pitoli. Doutor, aqui comigo Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para o senhor. Doutor Chiquini, bom dia, prazer falar contigo. Doutor, uma dúvida que me surge agora também é o seguinte, está sendo aventada aqui a possibilidade, né, da obstrução da justiça, obstrução no curso do processo para decretação da prisão. Agora, para ter a fuga, uma possível fuga do Cid, o Cid deveria estar preso também. Eu não consigo juntar como que o Gilson Machado é preso por tentar obstruir a justiça para conseguir um passaporte para o Mauro Cid. Tá, mas para que efetivasse essa obstrução, teria que ter a fuga, ou pelo menos a tentativa de fuga do Mauro Cid, porque senão não tem problema. Conseguir o passaporte não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema seria ele fugir, tá? Agora, como é que decreta a prisão preventiva do Cid e depois revoga? Se não há a conclusão, o exaurimento da tentativa de obstrução da justiça com a possibilidade de fuga do Mauro Cid, você tem que soltar os dois. Não sei se eu fui claro, doutor. Um crime está vinculado, uma situação está vinculada com a outra, não pode um estar preso, o outro não? Olha só, o Cid fez acordo com o diabo. Não se faz acordo com o ditador. O Mauro Cid está sendo cuspido já pelo sistema. Tudo que ele fez
não valeu de nada. Quando o Mauro Cid fez essa delação premiada e começou aquele rolo de vazar áudio, eu fui o primeiro advogado a pedir a anulação da delação do Mauro Cid. E desde então, eu passei a dizer: eles querem revogar a delação premiada do Mauro Cid. É óbvio, o Mauro Cid está sendo usado pelo sistema. Olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui. Diz a lei de organização criminosa, que é a lei da delação premiada, que se a delação premiada for revogada, se o acordo de colaboração ele for revogado porque o colaborador descumpriu o acordo, tudo que ele disse permanece válido e ele perde apenas os benefícios. O que o sistema quer? Eu vi desde o início isso. Eles querem o Mauro Cid para que o Mauro Cid confesse crimes que não praticou e entregue inocentes. Perfeito. E eles propõem ao Mauro Cid livrar sua família e uma peninha de 2 anos. É esse o acordo do Mauro Cid. Só que, depois que o Mauro Cid der tudo o que eles querem, eles vão inventar um motivo para revogar o acordo do Mauro Cid. Por quê? Revogando o acordo do Mauro Cid, só o Mauro Cid tem prejuízo com isso. Tudo que o Mauro Cid disse permanece válido, usa contra o Bolsonaro, usa contra todo mundo, mas o Mauro Cid perde os benefícios daquele acordo. É óbvio que eles querem isso. Essas imagens, esses áudios vazados para Veja, é o próprio sistema que tá vazando. Exato. É o próprio sistema que tá vazando isso daí para pressionar o Mauro Cid, pro Mauro Cid dizer mais e mais e mais o que eles querem que ele fale. Tá nítido por essa prisão e essa liberdade numa mesma manhã. Em 1 hora, prendem preventivamente o Mauro Cid e revogam a prisão preventiva. Quanto custou isso? Não tô falando em situação financeira, não. Quanto de mentira contada custou isso para que essa prisão preventiva fosse revogada em 1 hora? Eu fico pensando, o Mauro Cid não tem advogado? Cadê a defesa do Mauro Cid? Está nitidamente sendo torturado por ameaça de prisão? Doutor Schiene, deixa uma outra dúvida. Nesse tempo, o senhor que atua no processo, nós estamos aqui, são 11h04 da manhã, já faz tempo que tem essas notícias. O senhor está dando tempo assim de despachar com o juiz para pedir uma revogação de prisão preventiva? Acho que os advogados estão reclamando que não tem acesso ao processo, aos autos, aos próprios ministros. Agora, sai uma prisão preventiva hoje de manhã, deu tempo já de alguém despachar com o ministro, ele atendeu hoje de manhã, mudou o posicionamento ou em determinadas situações está tendo mais agilidade no processo, doutor? É o veneno e o antídoto, né, doutor? É o veneno e o antídoto, né? Eu tenho um pedido de revogação da prisão preventiva do meu cliente há 2 meses aguardando manifestação. Há 2 meses sem resposta eu tenho um pedido de revogação da preventiva. Mas é nítido, o sistema está cuspindo o Mauro Cid. Chiquinho, agora minha dúvida. E diante da posição do advogado doutor Celso Vilardi, que faz aquela pergunta com relação à rede social usada pelo Mauro Cid, a rede social da Gabriela R702, que ele confirma ser Gabriela, a esposa dele, o Mauro Cid confirma, não é? Ali, algumas mentiras também foram contadas naquele momento do interrogatório. Entendo que foi uma pergunta feita pela defesa do presidente Bolsonaro. O que isso pode trazer de complicação? Porque a gente nota no vídeo, é nítido, né? O desconforto do ministro Alexandre de Moraes e também de Mauro Cid. Isso pode mudar alguma coisa, a questão das redes sociais? Olha só, Pitoli, são dois os formatos, tá? O sistema vai revogar o contrato de delação premiada do Mauro Cid em prejuízo apenas ao Mauro Cid. Vão querer usar tudo que o Mauro Cid falou até agora, mas o Mauro Cid não vai usufruir dos benefícios. Porém, agora uma visão jurídica, tá? Anulando, ou melhor, revogando essa delação do Mauro Cid, tudo o que ele disse até agora não é válido. Porque a lei diz que a delação ela só é válida se ela for voluntária. E esses áudios vazados à Veja, esse print vazado, deixa claro não haver voluntariedade. E quando não há voluntariedade na delação, a delação é ilícita. Ela é ilícita. E quando eu tenho uma delação ilícita pela coação, pela falta de voluntariedade,
Tudo que deriva dessa ilicitude é ilícito por derivação. Aquilo que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. A árvore está envenenada. Todo fruto que eu tirar dessa árvore está envenenado por derivação. Então, tecnicamente, o correto seria anular a delação do Mauro Cid e tudo que ele disse. Porque tudo que ele disse, segundo essas mensagens, é sem voluntariedade. Eu afirmo para você, Pitoli, se essa delação premiada do Mauro Cid fosse um processo comum do Brasil, em primeiro grau, qualquer tribunal desse país já tinha anulado essa delação e cancelado e declarado ilícito tudo que o Mauro Cid disse, com toda certeza. Porque tudo que eles têm é a delação do Mauro Cid, né? Eles não podem cancelar, isso é normal nas ditaduras, tá, Pitoli? Nas ditaduras, lembre da Inquisição, na Inquisição a confissão era a rainha das provas. Por isso que você torturava para obter a confissão. Tendo a confissão, você não precisava de mais nenhuma prova, ela era a rainha das provas. No Estado de Direito, que dizem que nós estamos, a confissão não é a rainha das provas. Você precisa da confissão somada a provas para que exista uma condenação. Então, na falta de provas, você usa a delação premiada como substitutivo à prova, à falta de provas, Pitol. Então você usa o Mauro Cid em substituição à falta de provas. Tudo que eles têm é o Mauro Cid. Se eles perderem o Mauro Cid, eles perdem tudo. Por isso esse desespero. Por isso prende o Mauro Cid numa manhã e solta na mesma manhã. Porque eles também precisam do Mauro Cid. Se o Mauro Cid de repente olhar para eles e falar, então não quero mais, me prendam, eles perdem também. Porque eles só têm o Mauro Cid. Então, é um jogo muito bem jogado, Pitoli. Fala, Boa. Se o Mauro Cid tinha até uma parte da população, e eu confesso que eu tinha essa esperança do Mauro Cid bater na mesa e no interrogatório dele ele abrir que foi coagido, ameaçado, enfim, o que constava naqueles áudios vazados, né? Então ali seria uma oportunidade. Então, pelo que por esse lado, doutor, eu não tinha visto, ainda analisado, mas então há uma possibilidade, diante a fragilidade das provas apresentadas até agora, que o próprio mecanismo, então, tenha ali fritado o Mauro Cid para conseguir algo a mais, né? Acho que ficando evidente na prisão e na revogação da prisão dele. Eu tenho certeza que esses áudios vazados, que esses prints vazados, são do próprio sistema. Eu tenho certeza absoluta, Também porque tem. é uma forma de você ter o Mauro Cid na coleira, porque a ameaça que o Mauro Cid sofre é muito grande. Esses dias minha filha caiu de patinete, a gente andando na rua e ralou o joelhinho, eu fiquei desesperado. Eu já quase queria levar lá pro hospital para ver o raladinho do joelho, né? Estão ameaçando prender a filha do Mauro Cid, que tem 18 anos de idade. Então, é uma forma de ter o Mauro Cid na coleira. E o Mauro Cid, por sua vez, não vai poder espanar, porque senão vão prender a filha dele, né? E o sistema precisa do Mauro Cid. Então eles vazam esses áudios pro Mauro Cid ficar no acordo. Mauro Cid, olha a gente aqui, ó como nós somos bonzinhos. Sabe o sequestrador que dá água pro sequestrado? Peixe, sequestrador não é tão mal, ele me dá água. Eu podia morrer de fome nesse cativeiro, ele me dá água. É mais ou menos isso que estão fazendo com o Mauro Cid, eles ficam negociando. Nós não somos tão maldosos com você, Mauro Cid. Nós nem vamos revogar tua delação. Olha aí, a Veja soltou mais um print teu e nós nem vamos revogar sua delação. Mas, hein, Mauro Cid, o que você sabe sobre esse fato aqui? Isso é um jogo. Isso é um jogo que o tabuleiro é deles e o Mauro Cid é uma vítima. Só que o Mauro Cid, vítima de tortura, está colocando atrás das grades e condenando inocentes também. Grave, gravíssimo, nunca se viu isso no Brasil. Agora, doutor, uma última questão. A questão da prisão do Gilson Machado. Vejo também uma possibilidade de usar da prisão para um Fish Expedition, de todo o expediente protocolo que eles têm usado, né? Todas as prisões são para coagir a delação premiada, Pitoli. Todos os Kid Pretos, a todos os Kids Pretos foi proposto delação premiada. A todos já propuseram delação premiada. Essas prisões são para forçar delações premiadas. Na Lava Jato você teve 170 delações premiadas, com dinheiros, com milhões, bilhões devolvidos. Aqui você tem uma única delação premiada. Então veja, aqui não tem delação premiada. O Mauro Cid é um papagaio coagido, obrigado a dizer o que querem que ele diga, sem apresentar provas. Eles precisavam de mais um delator, né? Seria tão bom mais um delator, quem que a gente pode prender? Quem pode juntar forças ao Mauro Cid? Na Lava Jato tivemos 170 delações e o Lula teve o processo anulado. Aqui nós temos só o Mauro Cid. A gente precisava de pelo menos mais um, né? Pitoli, é ridículo, é absurdo o que nós estamos vendo no Brasil. Nós acordamos na China, Pitoli. Exato. Doutor Jeffrey Chiquini, obrigado por me atender, viu?
Imagina, Pitoli. Eu que agradeço. Você é meu amigo do peito. Tamo junto. Bom final de semana, Chiquini. Pra nós, um abraço. Valeu, irmão.